Ótimo. Bom, uma vez mais, boa noite a todos e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas para o nosso encontro semanal de direito tributário. Obrigado, Bianca. Pessoal, olha só. No encontro passado, nós começamos a conversar sobre a figura das chamadas limitações constitucionais ao poder de tributar. Essa expressão, limitações constitucionais, é inclusive o título, né, de um livro muito importante e muito interessante, escrito pelo professor Eleomar Baleiro, que foi um dos responsáveis pela elaboração do anteprojeto do Código Tributário Nacional, talvez um dos mais clássicos doutrinadores em direito tributário, né? Essa obra, ela se encontra, essa aqui é a versão mais velha, deixa eu ver se tem atualizado aqui, né? Tem, vocês encontram ela, não, essa é outra, né? Esse é o Direito Tributário Brasileiro, mas o Eleomar, ele tem vários livros, entre eles o Limitações Constitucionais, que hoje é atualizado pela professora Isabel Décio, mas é mais ou menos esse o preço, é um livro meio carinho, na verdade, né, as obras do professor Eleomar Baleiro. Bom, na aula passada, ao começarmos a estudar as limitações constitucionais ao poder de tributar, nós nos deparamos com o seguinte raciocínio. As limitações constitucionais, elas vão se constituir sobre duas formas principais. Primeiro, a forma dos chamados princípios tributários. E esses princípios, eles materializam direitos constitucionais fundamentais de proteção do contribuinte. Os princípios constitucionais tributários, eles regulam a relação tributária, mas eles oferecem proibições ou disciplinas restritivas à ação tributária pelas autoridades fiscais. E, do outro lado, além dos princípios tributários, nós teremos um conteúdo que é o conteúdo das imunidades tributárias. As imunidades, elas representam aqui também um direito fundamental, mas sobre a forma de uma impossibilidade constitucional de tributação em determinados cenários. É muito comum uma confusão técnica entre imunidade e isenção. Mais à frente a gente vai voltar a falar sobre isso, e é extremamente importante que a gente não confunda, e embora noticiários, pessoas não técnicas acabam fazendo essa confusão, e isso é um erro grave, é um erro que vocês não podem, eventualmente, correr o risco sequer de cometer, né? Então, é muito importante sabermos separar a imunidade, que é uma matéria constitucional, da isenção, que é uma matéria infraconstitucional e, portanto, meramente legal. Bom, chegaremos lá ainda hoje. Então, quando a gente lida com a figura dos princípios constitucionais tributários, a gente se depara primeiro com o princípio da legalidade, visto na aula anterior, e logo depois a gente vai se deparar com dois princípios extremamente importantes que terão desmembramentos e, portanto, subdivisões, ou, se vocês quiserem, subprincípios. O próximo princípio, após o estudo do princípio da legalidade, é o chamado princípio da igualdade tributária. O princípio da igualdade, ele é um princípio que demanda uma atenção muito grande nossa.
Primeiro, porque quando se fala sobre o princípio da igualdade, não se está propondo uma leitura rasa, superficial, que diria que o princípio da igualdade é tratar todo mundo igual. Na verdade, isso é absurdo e isso pode, inclusive, representar a sentença de morte do próprio princípio da igualdade. Baseado no pensamento de Aristóteles, na sua obra Ética Nicômaco, mais exatamente no livro 4, Aristóteles traz uma formulação extremamente importante sobre o que seria a igualdade e, de certa maneira, essa ideia aristotélica ela foi muito bem absorvida pelo jurista brasileiro Rui Barbosa, tempo do Império, que escreveu a chamada Oração aos Moços. E essa oração tem aqui alguns pontos de reflexão, mas que nos interessa nesse exato momento, é a ideia de que a igualdade implica em tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente no limite dessa própria desigualdade. Ou seja, o raciocínio que o princípio da igualdade se impõe não é de que todo mundo tem que ser posto no mesmo nível e, consequentemente, sob a mesma régua. A ideia moderna de igualdade implica em perceber que nenhum de nós é exatamente igual. Somos indivíduos, cada um com suas particularidades e as suas características, e dentro dessa sistemática, nós temos direito a ser diferente e, consequentemente, todo o sistema social tem que nos respeitar em nossa diferença. Mas, antes de tudo, há um dever público pelo Estado e direito tributário, ele não pode ser alheio a isso, de que devemos, então, buscar não discriminar pessoas, não discriminar atividades como pedra fundamental, mas também, se discriminarmos, isso será feito sempre em razão de que estas pessoas discriminadas precisam de um plus dentro do seu catálogo de direitos para se reequilibrarem. A ideia central aqui é compreender que muitas vezes o Estado, da sua forma mais ampla de organização, digamos assim, ele tem que intervir de maneira afirmativa em uma sociedade quando ele identifica que existem grupos em situação de vulnerabilidade. E aí, em razão dessa vulnerabilidade, ele interfere, ele cria situações, ele cria ações afirmativas visando exatamente o reestabelecimento desses déficits perante os demais membros dessa sociedade. E aí, qual é o ponto? O direito tributário, ele precisa se assumir necessariamente como um grande fator que pode corroborar em manter aqueles que se encontram em situação de equanimidade nesta mesma situação, mas ele também tem um papel de buscar justiça social e, consequentemente, tratar de maneira desigual aqueles que se encontram em situações econômicas de desigualdade. Do ponto de vista fiscal, a gente pode imaginar, por exemplo, tratamento diferenciado a partir de uma ideia que chamamos de capacidade contributiva e que, no fim, representa aquela máxima de que quem tem mais condições econômicas suporta um tributo sobre um valor diferente daqueles que não têm tal condição econômica.
A título de exemplo, né, o famoso imposto de renda estabelece, portanto, uma sistemática de alíquotas dentro das quais, se você ganha a título de renda e provento até X, você está numa casta de isenção. Acima disso, você vai ter uma alíquota de 7%. Acima disso, você vai ter uma alíquota de 15%, e até chegar a uma situação na qual você vai ser tributado com 27,5%. E, do mesmo modo, como nós já vimos, há aqui a previsão constitucional, embora não instituído, de cobrança do IGF, né, o Imposto sobre Grandes Fortunas. E esse imposto, né, atingiria, então, aqueles que, de fato, apresentam um patrimônio tão amplo, tão vasto, que podem ser considerados ricos. E atenção, porque quando a gente fala nessa história de riqueza, a gente não pode confundir, né, quem é o sujeito alvo do IGF com nós, seres mortais. Né? Quando eu digo que o IGF ele vai atingir grandes fortunas, ele não está dizendo que ele vai atingir a classe média. A classe média é média exatamente porque ela não é a elite econômica. E mesmo a classe alta, nós vamos ter ali um número tão reduzido daqueles que se encaixam no conceito de grande fortuna, propriamente dito, né, que serão aqueles atingidos pelo IGF. De repente, no final de semana, eu estava conversando com um conhecido que soltou essa batatada. Né? Eu tenho medo do IGF me tributar. Eu olhei para a cara dele e falei, mas para o IGF você é pobre. Você não é aqui alguém detentor de grande fortuna, como grupos oligárquicos realmente são. Né? Como diria Raimundo Faoro, quem faz parte do grupo de famílias que detém o verdadeiro poder econômico e político desse país. Não confunda. O IGF ele não vai tributar porque você acabou de comprar a prestação do seu apartamento. Ou se você tem um carro bom financiado. Aqueles que necessariamente são os contribuintes alvo do IGF, eles não sabem o que é financiamento. Sabe? Eles compram à vista, eles compram no atacado. Então, muito cuidado para não confundir a definição e o próprio projeto constitucional. Mas, de volta, o direito tributário ele sabe que, até para um compromisso extrafiscal, ele impacta de maneira muito severa aqueles que assumem a condição, todos nós assumimos, de consumidor. Porque toda a sistemática brasileira, e não é à toa que a tônica da reforma da emenda constitucional 132, e logo depois da lei complementar 214, foca no consumo. Né? Porque o consumo representa um mecanismo capaz de gerar desigualdade do ponto de vista tributário. Se eu compro uma latinha de Coca-Cola e sou tributado desta forma, da mesma, aliás, que qualquer pessoa que compra a mesma latinha, entretanto, se eu ganho um salário mínimo dessa latinha, que dependendo de onde você comprar, ela já chega a R$ 10, vai ser sentido no meu orçamento de uma maneira diferente do que aquele que ganha 20 salários mínimos, 50 salários mínimos, 100 salários mínimos. A tributação é a mesma, porque o produto é o mesmo. A latinha ela está sendo cobrada de maneira uniforme. E aí, nesse sentido, em parte por força do próprio princípio da igualdade, que está tratando todos iguais, seja aqueles que comprarem um, sei lá, telefone celular, aqueles que comprarem um carro, aqueles que comprarem
qualquer produto, né? Um sanduíche no McDonald's, e aí não é à toa, né, que a gente tem até um índice econômico que identifica o poder de compra a partir da possibilidade de se comprar um Big Mac e quanto isso pesa no orçamento médio de uma determinada população a partir do custo de um singelo Big Mac, nós vamos sentir que a tributação ela é uniforme. Ou seja, eu compro Big Mac, eu vou ter ICMS, eu vou ter ali embutido PIS, COFINS, eu vou ter ali embutido IPI hoje, no futuro, imposto seletivo, o IBS, o CBS, mas o impacto é o mesmo. O impacto é o mesmo para mim, o impacto é o mesmo para vocês. Embora as condições econômicas fazem com que, de maneira relativa, a gente sinta no bolso aqueles que têm a capacidade de comprar um Big Mac todo dia, ou 2 ou 3 todo dia, e aqueles que literalmente precisam esperar um final de semana ou só conseguem comprar um Big Mac por mês. Além disso, né, isso vai fazer com que, então, o direito tributário preocupe-se de modo considerável com, ao mesmo tempo, do estabelecimento dessa condição ideal de aquisição através do nosso próprio dinheiro, considerando, então, o peso, mas também a possibilidade de avaliação de uma sistemática que considere a chamada capacidade contributiva, né? Então, o imposto de renda hoje talvez seja o caso mais emblemático, mas, da mesma forma, nós vamos observar aqui que o IPTU ele pode permitir as chamadas alíquotas progressivas. O ITR ele vai trabalhar com isso, né? Então, eu não vou tratar de maneira igual e, consequentemente, sobre a base da mesma alíquota, alguém que tem uma fazenda de 2 hectares de alguém que tem uma fazenda de 200 hectares. Ou seja, a tributação do imóvel rural, quanto maior a sua extensão territorial, mais atrai uma alíquota majorada. É a mesma lógica, o IPTU, né? Então, imóveis até 200 mil, eles poderão ter uma alíquota, imóveis até $500.000, uma outra alíquota, imóveis para mais de $1 milhão, uma terceira alíquota, e assim sucessivamente, sempre ligando na ideia de que aqueles que têm condições econômicas diferenciadas suportarão o peso de um tributo de uma maneira diferente que aqueles que não têm. Desse mesmo sentido, justificou-se a constitucionalidade da criação, por exemplo, de uma sistemática, porque isso não é um tributo propriamente dito, mas uma técnica de arrecadação conhecida como Simples, né? O Simples nasce em 96 como um mecanismo por meio do qual um conjunto de tributos serão arrecadados a partir do desenvolvimento de uma única alíquota. Então, o Simples não é um imposto, mas ele representa para nós uma forma de pagar o imposto de renda, de pagar hoje ainda o IPI, o ICMS, o ISS, dependendo daquela categoria específica, daquela atividade econômica a ser desenvolvida. E dentro disso, o Simples também traz, a partir da lógica do faturamento, alíquotas progressivas, de modo que uma atividade empresária que fature tanto, paga-se sobre tanto, que fature mais, paga-se sobre mais, e assim sucessivamente, até os tetos de alíquotas previstas na sistemática do Simples. E precisamos entender que o Simples é uma expressão, portanto, dessa justiça tributária.
dessa forma de tratar de maneira desigual pessoas jurídicas que se encontram em condições igualmente desiguais. Bom, aliado a isso, levando em consideração essa observação, a reforma tributária implica também, nos seus meandros, na ideia de estabelecimento cada vez mais de progressividade nos seus tributos. A emenda constitucional 132 deixa ainda mais escancarado a possibilidade da tributação sobre heranças, por exemplo, ter essa constituição progressiva. Então, herdeiros de valores mais altos passam a suportar, ao invés de um modelo que hoje a gente ainda tem, de uma alíquota única, como, por exemplo, é a alíquota do ITCMD do Estado de Minas, de 5%, elementos de variação, de acordo com esse pacote de heranças que são apresentados. E é interessante que há uma preocupação, de certo modo, com essa ideia de capacidade contributiva, quando a gente imagina, por exemplo, as chamadas operações interestaduais de ICMS, onde estados mais abastados, ou melhor desenvolvidos, como os estados da região sul e sudeste, suportam uma alíquota de ICMS nas operações interestaduais de maneira diferente. E, portanto, essa diferença faz com que os estados da região norte, nordeste, por exemplo, lidem com valores de alíquotas igualmente menores, exatamente para sempre poder criar esse paralelismo e esse equilíbrio. É importante que a gente tenha também em mente, quando a gente pensa, em razão da principiologia do direito tributário, a existência de um terceiro princípio, conhecido como o princípio da não surpresa. E esse princípio, ele exatamente parte do pressuposto, como dirá aqui o inciso 3º do artigo 150, alíneas A, B e C, que eu preciso necessariamente ter um espaço de tempo de preparação para que possamos nos adaptar às transformações tributárias, seja por conta da lógica de que, quando se muda a sistemática de um tributo, isso impacta na composição do preço, isso impacta no reajuste da nossa economia doméstica ou da economia empresarial, e isso vai fazer essa situação. E, em cima disso, o primeiro subprincípio da ideia de não surpresa está necessariamente na ideia de que a autoridade fiscal ela se encontra proibida de exigir tributos dentro
do exercício financeiro, via de regra, no qual a instituição ou a majoração. Então, isso é interessante, porque a gente precisa logo pensar, inclusive, na própria lógica da reforma tributária, né? Quer dizer, a Lei Complementar 214, que cria o IBS, a CBS, ela é proibida de começar a vigorar em 2025, considerando que a própria lei que a institui é de janeiro de 2025. Logo, uma alteração tributária para instituir, majorar ou modificar os elementos essenciais da obrigação tributária só começa a vigorar a partir do dia 1º de janeiro do próximo exercício subsequente, né? E por isso, nós só vamos sentir o impacto do IBS, da CBS, no ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Né? Então, dentro disso, eu preciso sempre imaginar que essa proteção constitucional, essa previsibilidade, ela marca a regra geral. Qual é o problema? Nem todos os tributos observarão necessariamente essa anterioridade, que a gente chama de anterioridade de exercício. Em algumas situações, tributos que têm como marco fundamental a sua extrafiscalidade, como é o caso do IOF, como é o caso do IPI, nós não vamos assistir à necessidade, até por expressa permissão constitucional, de ter que aguardar um exercício financeiro inteiro. Né? E aí, atenção, o princípio não é da anualidade, o princípio não é de que a alteração tributária demorará um ano, 365 dias. Na verdade, a alteração ocorrida hoje, no dia 2 de abril, gera efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente, do mesmo modo que uma alteração que, a princípio, aconteceu em novembro ou em dezembro. Okay? E aí, dentro dessa lógica, na verdade, a gente se vê preocupado também em complementar, e essa foi uma preocupação da emenda constitucional número 3 de 93, de que as alterações que acontecem no mesmo exercício financeiro ou em exercícios financeiros sequenciados precisam também observar um período importante de 90 dias de prazo para garantia, vamos dizer, do tempo mínimo de adaptação. Por quê? Porque a gente vive num país onde, de certa maneira, há uma criatividade tributária bem peculiar, e essa criatividade tributária, muitas vezes, conduz a algumas estratégias bizarras, como, por exemplo, nada mais comum na sistemática brasileira de que aprovações em leis de natureza tributária aconteçam a partir de dezembro, onde muitas vezes a população já se encontra muito mais preocupada com as festividades de final de ano e nem reparem da ocorrência de uma alteração. Né? Até porque, como a alteração tributária ela gera efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente, se é um feriado nacional.
E às vezes você nem está sabendo que as operações mudaram com o primeiro dia de janeiro. Mas, se de um lado a gente tem essa grande proteção da anterioridade de exercício financeiro, e, como eu disse, essa anterioridade ela comporta aqui algumas situações excepcionais nos quais, ocorrendo a alteração legislativa no mesmo exercício, haverá a incidência do tributo, como no caso do imposto de importação, de exportação, IPI, IOF, né, o imposto extraordinário de guerra, os empréstimos compulsórios, CID combustíveis, ICMS monofásico sobre combustíveis hoje, né? Essa tabela que eu estou encaminhando para vocês, né, aqui marca a ideia. Entretanto, e esse é um ponto muito importante, né, é que texto constitucional, então, ele diz que não basta que um novo exercício financeiro inaugure a sistemática nova de um tributo. É preciso, muitas vezes, que decorra 90 dias entre a publicação da lei e o início de produção dos seus efeitos. E isso faz com que, ao lado do princípio da anterioridade de exercício financeiro, coexista a chamada anterioridade nonagesimal. E, de uma maneira bastante interessante, né, essa anterioridade nonagesimal ela marca para nós a ideia de que as alterações que acontecem hoje vão ter que esperar, caso esse, em regra geral, imposto dependa de... não dependa, aliás, né, dos 90, do novo exercício, pelo menos 90 dias ele vai ter que depender. É como se, né, então, a gente pudesse estabelecer uma sistemática, que é uma sistemática extremamente importante, que, por exemplo, para os casos do IPI, eu tenho uma alteração, uma majoração na legislação do IPI hoje, no dia 2 de abril de 2025. O IPI aparece como exceção ao princípio da anterioridade, mas ele não é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, muitas vezes batizado de noventena. Então, durante 90 dias, fica como está, ainda que tenha havido a alteração da legislação. E isso garante aqui esse espaço, vamos dizer, de organização para o contribuinte. Então, uma alteração que venha a, eventualmente, acontecer hoje, no dia 2 de abril, para fins de IPI, somente será sentido por nós 90 dias depois de hoje. E aí é importante que a gente leve em consideração que nós estamos falando de 90 dias. Nós não estamos falando de 3 meses, levando em conta que eu tenho meses de 31 e até mesmo fevereiro. Então, muitas vezes erra e se equivoca. Aquele que calcula como 3 meses e não conta dia a dia. Dá um trabalho, na verdade, essa situação, mas isso é fundamental, que a gente, então, tenha
essa visibilidade, né, das coisas. A título, para melhor exemplificar para vocês, imaginem um tributo que ele é instituído no dia 23 de março de 2021. Vamos pensar aqui uma situação do passado. 23 de março de 2021. Ele vai ter os seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Entretanto, para os casos de exceção ao princípio da anterioridade de exercício, ainda assim teremos que observar a anterioridade nonagesimal e, portanto, contar 90 dias do dia 23 de março para o início da entrada em vigor. Né? É exatamente essa janela que marca para nós a preocupação com essa preservação dessa estabilidade trazido pelo princípio da noventena. Contudo, quando pensamos no princípio da anterioridade nonagesimal, assim como a alteração sobre o princípio da anterioridade de exercício, vamos encontrar algumas situações de exceção. E, portanto, o próprio texto constitucional ele vai autorizar aqui que impostos, como o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF, o Imposto Extraordinário de Guerra, os empréstimos compulsórios, eles não observam a noventena, eles não observam a anterioridade de exercício, ao passo que outros impostos, como o imposto de renda, as alterações na base de cálculo do IPTU, as alterações na base de cálculo do IPVA, por sua vez, não se submetem à noventena, mas exclusivamente à anterioridade de exercício. Né? E, portanto, é muito comum uma mudança na lei do imposto de renda em 15 de dezembro, com efeitos imediatos a partir de 1º de janeiro do ano subsequente. Bom, além disso, né, é preciso que a gente leve em consideração aqui a ideia da chamada irretroatividade tributária, que também se compõe como um importante princípio dentro da lógica da proibição de surpresas no direito tributário. O princípio da irretroatividade ele está aqui apresentado pelo artigo 150, inciso 3, a linha A, e o seu marco fundamental é a ideia de que nunca fatos geradores que aconteceram antes da alteração legislativa se submeta a tal alteração. Né? A gente tem aqui uma espécie de proteção temporal dos fatos geradores, de modo que, se hoje, 2 de abril de 2025, eu pratico um determinado fato gerador, como, por exemplo, prestação de serviços advocatícios, no ano que vem, mesmo já tendo a aprovação em janeiro deste ano da Lei Complementar 214, que vai botar em extinção o ISSQN em substituição ao IBS, claro que de maneira paulatina, mas no ano que vem, a mesma prestação de serviço ela será regulada por outra lei
e não mais pela Lei Complementar 116, que hoje regulamenta o ISS-QN. E nessa sistemática, né, essa proteção à irretroatividade faz com que a data do fato gerador seja um elemento informacional tão caro para o direito tributário. Isso significa dizer que é a data do fato gerador que define todos os elementos característicos de uma determinada obrigação tributária, como, por exemplo, não apenas qual lei se aplica, mas também qual é a taxa de câmbio, qual é o valor de mercado, entre outros elementos componentes da chamada base de cálculo. Dentro dessa sistemática, nós vamos observar aqui como elemento muito importante, né, que como elemento muito importante que há no Código Tributário Nacional um importante artigo, que é o artigo 106 do CTN, que, de uma maneira supletiva, explica para nós que eu só terei a situação de irretroatividade tributária, e mesmo assim, isso talvez seja uma atecnia, quando eu estou diante de, primeiro, uma lei meramente interpretativa. Bom, e o que é uma lei meramente interpretativa? É uma lei criada pelo legislador para explicar outra lei tributária em razão da existência de um conflito jurisprudencial acerca da sua interpretação. Me permitam um exemplo para ilustrar isso, né, de talvez uma das últimas leis interpretativas, porque, afinal de contas, as leis elas são para se auto-interpretar. E quando a gente percebe a necessidade de criação de uma lei interpretativa, é porque há um déficit de clareza na elaboração de uma determinada legislação. Quando, e talvez esse tenha sido um dos meus primeiros casos profissionais, quando eu me formei, havia uma discussão extremamente interessante sobre tratamento que a lei da anistia política dava aos anistiados e da criação de um mecanismo de compensação / indenização para todos aqueles que foram perseguidos no período da ditadura militar. Havia uma lei que dizia que, então, se você comprovasse a sua condição de perseguido político, você receberia da União uma indenização. Entretanto, essa indenização ela poderia ser paga à escolha do credor de duas formas diferentes. A primeira, um valor de pagamento único. O grande problema é que esse pagamento único, dependendo da sua monta, geraria o chamado precatório, que é a sistemática pública de pagamento das dívidas da União, dos estados e dos municípios. E dentro dessa sistemática, todo mundo sabe que o precatório, ele muitas vezes tem o inconveniente de você nunca ter, de maneira clara, a noção de quando você vai vir a receber determinado valor que tem direito,
né? E, portanto, você entra numa fila para recebimento desse precatório, que às vezes pode durar 2, 3, 4, 5, 6 e mais anos. E aí, para evitar o recebimento por precatório, a União faz na lei uma proposta para que, ao invés de receberem uma parcela única, você receba de maneira fracionada essa indenização, o que faz com que, de certo modo, ela se assemelhe ao pagamento de uma pensão. Todo mês cai na conta da pessoa, do destinatário. Mas o que aconteceu? De uma maneira bastante curiosa, todos aqueles que recebiam a indenização em parcela única não eram tributados pelo imposto de renda. Não eram. Porque a lei do imposto de renda estabelece que não se tributa indenizações. Ou seja, a indenização é necessariamente, sob o ponto de vista jurídico, uma recomposição de um prejuízo que você eventualmente tenha sofrido. Portanto, ela não é lucro, ela não é acréscimo patrimonial, ela é uma tentativa de você juridicamente recuperar aquilo que você perdeu, mais ou menos como correção monetária. Entretanto, aqueles que estavam recebendo de maneira mensal estavam sendo tributados pelo imposto de renda. Observem que, de uma maneira curiosa, a própria União, que fazia o pagamento, já descontava na fonte o imposto de renda, entendendo que tal ato, por ser parcelado, viria a ser considerado como uma espécie de pensão, salário. Porém, tratava-se de um raciocínio equivocado e que, inclusive, não apenas trazia um problema interpretativo, mas, inclusive, do ponto de vista prático, trazia um problema de ofensa ao próprio princípio da isonomia. Credores de indenizações baseadas no mesmo fato estavam sendo tributariamente tratados de maneira diferenciada se o pagamento da sua indenização era em parcela única ou fracionado. E isso levou à criação, pelo Congresso Nacional, de uma lei interpretativa, exatamente para dizer que a indenização, mesmo quando paga em parcelas, não tem a natureza de deixar de ser indenização e não pode nunca ser confundida com uma eventual pensão, razão pela qual não incide imposto de renda. Aí, é óbvio que a lei interpretativa ela foi criada hoje para resolver problemas que estavam desde o passado, né? E, portanto, é óbvio que ela tem a necessidade de atingir fatos geradores e acontecimentos que ficaram no passado. Mas ela não majorou, ela não criou um tributo novo. Ela pura e simplesmente está explicando o que deveria ter ficado claro lá no começo para solucionar um conflito tributário. Uma outra situação trazida pelo artigo 106 do CTN e que precisa ser muito bem compreendido por vocês é de que a lei nova será aplicada a fatos geradores anteriores só e só quando ela estabelecer uma diminuição ou uma extinção de uma punição. E punição, do direito tributário, leia-se multa. Muito cuidado,
porque alguns profissionais, de maneira absurdamente equivocada, tendem a achar que se eu pratico um fato gerador hoje e o fisco não observa e, portanto, não me tributa, mas que ele descobre no ano que vem que eu pratiquei esse fato gerador e, portanto, me cobra dentro dos seus prazos decadenciais e prescricionais, vai ser aplicado, e esse raciocínio é errado, a lei da data do lançamento, ou seja, a lei da data do processo administrativo tributário. E, na verdade, não. Será aplicada a lei da data do fato gerador até se a lei, no momento do lançamento, estiver sido revogada. É um sistema extremamente importante de proteção dos atos tributários ao elemento vinculador fundamental, que é o fato gerador. Então, dentro dessa sistemática, se, por outro lado, hoje, nós estamos processando e descobrimos, no curso do lançamento, que eu não paguei um tributo do passado, mas que a lei do lançamento hoje ela é mais benéfica apenas no quesito multa para o contribuinte, esta lei será aplicada em substituição à lei mais gravosa. Mas é errado, volto a dizer, é errado concluir que, se muito embora não lançado um tributo do passado, a lei nova estabeleça valores menores de alíquota, ela será aplicada em detrimento da lei antiga. Não, de maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma. Tá? Então, eu vou aplicar para o tributo a sua arrecadação a lei da data do fato gerador. Para a punição, a lei da data do lançamento, só se essa punição for diminuída ou até deixar de existir na lei contemporânea. Né? E essa leitura, essa percepção desse elemento temporal, ele é muito importante para que exatamente a gente não atravesse equivocadamente a lógica do respeito aos fatos acontecidos no momento pretérito. Então, a gente vai se ver com essa proteção constitucional fundamental. Há um outro ponto que precisa ser levado a cabo, é a ideia de que tributo, quando ele é instituído, ele não pode funcionar como um mecanismo confiscatório. É óbvio, né, que o tributo ele implica necessariamente numa diminuição do nosso poder aquisitivo e, consequentemente, com o embutimento do tributo, o nosso poder de compra ele é menor. Né? Ele é menor. Ou seja, por conta do ICMS na conta de luz, por exemplo, hoje, nós pagamos um quarto a mais do que efetivamente pagaríamos. E percebam, um quarto é muita coisa. 25% é muita coisa. Né? Se, de repente, a sua conta de luz ela ficasse 25% mais barata pela retirada da tributação, isso geraria um impacto que seria sentido de maneira positiva no bolso do contribuinte. Entretanto, quando se lida
Com o direito tributário, é importante que o direito tributário ele não assuma um peso econômico para bens, para serviços, que faça com que, em razão do tributo, eu me sinta incapacitado de ter, de usufruir de determinada situação. É claro que a gente precisa levar em consideração o fato de que a reforma tributária traz aqui a figura do imposto seletivo, e esse imposto seletivo, chamado aqui, né, eu não gosto desse nome, de imposto do pecado, porque, na verdade, é bobagem, mas esse imposto seletivo ele foi criado com o intuito de, sim, tornar mais caro e, portanto, sob uma perspectiva de extrafiscalidade, desestimular o consumo de determinados bens que são ou nocivos à saúde humana ou determinados bens ou atividades que implicam aqui consideravelmente no aumento da produção de poluição, né? Então, portanto, nocivo ao meio ambiente. Caso clássico, tabaco, né? Hoje, o IPI, em parte, ele tem essa função de seletividade de alíquota e, portanto, ele parte do pressuposto, quando a gente abre a chamada tabela do IPI, a popular TIP, que quanto maior o nível de alcatrão em uma determinada mercadoria, mais caro é a sua tributação. Logo, vamos dizer, um cigarro tem uma alíquota diferenciada do charuto, por exemplo. Do mesmo modo, né, na lógica da bebida alcoólica, o que nós vamos assistir é a ideia de que quanto mais alto é o teor alcoólico de uma determinada bebida, mais alto é a alíquota dessa mesma mercadoria. Então, se eu tomo uma cerveja com uma alíquota, com uma taxa de teor alcoólico de 5%, 6%, eu tenho uma tributação. Um vinho, na casa ali de 13%, 14%, eu tenho outra tributação. O uísque, na casa de 40% para 50%, eu tenho outra tributação. Né? Da mesma forma, alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, em açúcares, vão também sofrer um aumento de tributo para que, ao final, o seu preço seja igualmente majorado e que, com isso, se desestimule o consumo. Não é que nós estamos sendo privados de ter e de usufruir de determinados produtos. Você vai poder continuar tomando sua cerveja, você vai poder continuar tomando seu vinho. Aqueles que forem tabagistas, vai pitar, tudo bem. Não é proibido fumar, como diria Roberto Carlos, mas você vai pagar mais caro para ter esses hábitos. No caso, por exemplo, do tabaco. Hoje, no IPI, a gente tem uma das alíquotas mais caras, de quase 360%. Ou seja, se você compra um maço de cigarro, na verdade você está comprando o equivalente a
3, quase 4 maços de cigarro. Mas, quanto custa o maço? Portanto, ele é ainda possível de ser custeado. Né? Tudo bem, embora tenhamos garrafas de vinho na casa dos 60, 70, 80 mil reais, a grande maioria da produção de vinho mundial está ali entre, sei lá, 50, 100 reais. Você consegue consumir, mesmo tendo aqui, às vezes, uma alíquota extremamente alta, 120%, por exemplo. Literalmente, para cada garrafa de vinho que você toma, na verdade, você está gastando. Você poderia estar tomando 2 se você não tivesse a tributação. E o imposto seletivo ele vai seguir essa mesma lógica, e por isso esse nome, né, ele vai fazer a seleção para aqueles que eventualmente não queiram se preocupar com a saúde ou com o meio ambiente, você vai sentir isso no bolso, né, como forma de desestímulo. Também é importante que a gente tenha em mente a existência de um princípio previsto no artigo 150, inciso 5, quinto, que é o princípio da liberdade de tráfego de pessoas ou bens, de modo que os tributos estaduais ou intermunicipais eles não podem atuar, eles não podem funcionar como mecanismos de desestímulo para que pessoas trafeguem pelo país ou que determinados produtos, principalmente regionais, possam ser vendidos em outros estados ou outros municípios, por exemplo. O que eu quero dizer? Né? Um estado não poderia, por pura xenofobia, adotar alíquotas para as operações interestaduais que discriminem determinado outro estado da federação ou região. Né? Então, por exemplo, o município de São Paulo ele não poderia, sobre a alegação de que ele quer se proteger contra imigrantes, estabelecer um valor mais alto para turistas, viajantes que venham da região norte ou nordeste para o estado de São Paulo, ou para o próprio município de São Paulo, né? Ele vai ter que usar a mesma alíquota para tributar o serviço de transporte interestadual. Pouco me importa qual seja o estado de origem daquele viajante. Do mesmo modo, um estado ou um município não poderia instituir aqui, através de mecanismos tributários, um cerceamento do recebimento de produtos regionais, por exemplo. Né? Vamos imaginar que Minas, para evitar que queijos produzidos por outros estados cheguem e ameacem queijo mineiro, ela é proibida de dizer, opa, eu vou criar aqui uma cláusula especial de CMS para o queijo vindo do estado da Bahia. Né? Opa, a Bahia está produzindo queijos bons, então eu vou criar um problema. Né? Eu vou aumentar o valor do queijo para o estado da Bahia. Não. O que Minas pode é, eu vou aumentar a alíquota do queijo. E aí pouco me importa de onde vem esse queijo, inclusive se esse queijo é mineiro. Né? O tratamento ele tem que ser homogêneo. O tratamento ele tem que ser, então, igual. E isso é muito importante. Né? Então, a gente não pode usar para estados ou para os municípios o tributo como forma de desestímulo dessa circulação. Mas observem algo. A Constituição não fala que a União não possa usar de mecanismos tributários para desestimular
a chegada de produtos estrangeiros no Brasil. É o que, por exemplo, fez parte da política pública recente da União ao subir o valor de alíquotas de importação de produtos, por exemplo, originários da China. É a polêmica dos Estados Unidos quando Trump resolve hipertributar, aumentar o valor das alíquotas, por exemplo, dos produtos canadenses, da China também, mas do Canadá, do México, né, que em tese seriam parceiros comerciais dos Estados Unidos. E dentro dessa sistemática, portanto, a União pode criar mecanismos para, por exemplo, hiperonerar produtos estrangeiros na tentativa de fazer com que esses produtos estrangeiros sejam mais caros e, portanto, menos competitivos quando comparado com o produto brasileiro. Né? A gente vive isso, por exemplo, no mercado de automóveis, onde, de certo modo, a gente observa uma grande disparidade de definição de preço, né, dos produtos dos automóveis estrangeiros quando comparados com os automóveis brasileiros, que fazem com que, mesmo com uma carga tributária extremamente alta, esses produtos sejam competitivos, esses produtos estrangeiros sejam atrativos para a aquisição por nós brasileiros. Né? Ainda que se levar em consideração uma normativa constitucional que vai aparecer no artigo 151 para a gente, que diz respeito à necessidade de manutenção de uma isonomia de comportamento tributário da União em todo o território nacional. Né? A ideia central aqui é de que a União não pode tratar, no campo de vista dos tributos federais, estados e municípios de maneira diferenciada. Então, quando se cria um tributo federal, como, por exemplo, o IPI, a alíquota do IPI sobre, sei lá, a lata de atum, ela vai ser a mesma alíquota para toda lata de atum, pouco me importando se aquela operação está acontecendo em São Paulo, no Ceará, no Mato Grosso e por aí vai. Né? Eu vou ter que ter um tratamento uniforme dessa tributação e, portanto, a tributação federal ela vai ser a mesma. Eu não posso ter uma alíquota diferente de imposto de renda sobre salários da região sudeste ou da região norte. Né? Há necessidade de observância dessa paridade, dessa equiparação, portanto. Há ainda um princípio importante que proíbe a União de dar isenções sobre tributos que não são dela. A gente chama isso de proibição do estabelecimento de isenções heterônomas. A isenção ela é um mecanismo de política tributária na qual um determinado ente fiscal opta por reduzir ou até zerar a arrecadação de determinado tributo para si, por razões muito mais extrafiscais, políticas, do que propriamente arrecadatórias. Né? E dentro dessa sistemática que a gente acaba por observar é que eu não posso, portanto,
tratar ah, mais ou menos aqui a expressão popular, né? Um ente fiscal ele não pode fazer graça com o chapéu dos outros. Então, ele não pode criar, no caso, né, a União, a mesma coisa valeria dos estados para os municípios. Né? A União não pode criar um mecanismo que crie uma isenção de ICMS sobre cesta básica, sobre gasolina. Essa escolha precisa ser feita pelo Estado, afinal de contas, ele é o destinatário do que diz respeito ao tributo do ICMS como tributo estadual. Há aqui uma discussão que, no campo da reforma, vai ganhar um contorno muito interessante, né, quando a gente passa a observar que o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um imposto estadual/municipal, ele vai ser regido a partir de diretrizes fixadas por um comitê gestor nacional. Né? Então, o que nós vamos ter é uma certa padronização e até mesmo uma certa homogeneidade nos valores de alíquotas dos diversos produtos existentes na sistemática nacional. Né? Então, a lata de Coca-Cola ela vai ter a mesma alíquota em Minas, na Bahia, no Rio Grande do Sul, etc., 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 porque, na verdade, essa alíquota ela não vai ser definida pelo Estado tributante em si, mas pelas diretrizes fiscais desse comitê, né, que vai ter aqui uma participação dos estados, assim como da União, e uma participação dos municípios, paritária, para poder definir aqui as políticas de interesse comum. Então, aqui, nós vamos lidar com uma experiência tributária diferente, porque exatamente essa experiência tributária diferente ela passa a me exigir primeiro, né, para simplificar, para que a gente não fique perdido com essa pluralidade de alíquotas que faz com que, de fato, a gente não saiba quanto hoje custa uma Coca-Cola em cada estado da federação, ou quanto custa a prestação de serviços, sei lá, médicos, advocatícios, porque cada município vai ter, consequentemente, uma legislação própria, com uma alíquota própria, criando essa definição própria e, de certo modo, agindo de uma maneira complicada, que a gente chama, inclusive, de guerra fiscal. Um Estado, um município, às vezes joga um tributo com um valor de alíquota muito baixo, ou zero, no intuito de obter algumas outras vantagens que não necessariamente são ligadas à arrecadação. Isso era muito comum, por exemplo, quando determinados municípios, visando atrair moradores, zeravam o IPTU, por exemplo, temporariamente ou por um período até mais longo, e criava as chamadas cidades dormitórios, onde as pessoas iam para dormir, para morar, mas não necessariamente estavam realizando as suas atividades econômicas naquela região. E isso tem, claro, impacto. Isso vai fazer com que, dentro da lógica, guerras fiscais aconteçam. Se tornou muito comum, por exemplo, uma guerra fiscal do IPVA, há tempos atrás, quando os estados de Minas e Paraná, por exemplo, resolveram brigar para atrair
empresas que realizavam a locação de veículos. Então, se você tem aqui uma frota de automóveis, um dos impostos que você mais sente permanentemente é o IPVA. E aí, de repente, o Paraná resolveu estabelecer o IPVA mais barato do Brasil. Resultado, grandes empresas de locadoras de veículos saíram de São Paulo para o Paraná, de Minas para o Paraná, para se estabelecer lá. E, de repente, você via veículos de uma grande empresa de locações, como a Localiza, por exemplo, tudo vindo com placa do Paraná, mesmo rodando em Belo Horizonte, em Florianópolis, enfim, em Cuiabá, né? O veículo estava todo sendo emplacado no Paraná para poder pagar o IPVA para o Paraná com uma alíquota diferenciada, né? Um tratamento diferenciado. E isso vai gerar a chamada guerra fiscal, onde os entes fiscais, estaduais ou municipais, criam certos mecanismos de atratividade e, de certo modo, inclusive como uma prática predatória, porque muitas vezes esses benefícios eles têm um problema, né? Esses benefícios aparecem, desaparecem e logo depois, quando você consegue uma certa hegemonia, joga-se lá para cima o valor tributário para arrecadar de maneira compensatória aquele período de tempo no qual não houve a devida arrecadação. Isso é um dumping, né? Isso é uma prática não apenas imoral, mas, consequentemente, violadora do Pacto Federativo e do equilíbrio relacional entre os entes federados. E isso vai ter, claro, uma tentativa de coibição pela Constituição de 88, exatamente para que a guerra fiscal ela tenda a desaparecer. O grande problema é que, de fato, até a emenda constitucional 132, todas as tentativas de conter a prática da guerra fiscal eram ainda limitadas, eram ainda atreladas e agarradas a determinadas restrições que, no fundo, faziam com que essa guerra fosse única e exclusivamente maquiada, morna, mas presente, cotidiano das interrelações. Né? Então, a emenda constitucional 132 tem uma preocupação muito grande, exatamente para criar barreiras para que essa guerra fiscal possivelmente venha a desaparecer, uma vez que nós estamos criando um mecanismo de tributação nacionalizado, padronizado a nível macro, né, a nível de território brasileiro. Né? Então, essa diferença passa a ser uma expectativa de desenvolvimento econômico tributário diferenciado. Né? É algo que nós ainda vamos ter que experimentar, afinal de contas, esses comitês gestores eles não foram devidamente implantados, eles não estão em desenvolvimento e, portanto, a gente não sabe se essa história vai terminar bem. Creamos que sim. A expectativa é que sim. Enfim. Bom, ao lado dos princípios constitucionais, teremos também uma outra categoria extremamente importante, que é a categoria Professor, das... Oi, pois não? só uma dúvida. Eu não sei se era para estar apresentando, mas para mim, pelo menos, não está aparecendo. Não, eu não estou apresentando nada nesse momento. Ah, sim. Realmente não. Né? A última imagem que eu havia apresentado
era exatamente enquanto eu ainda estava falando sobre o artigo 150. Perfeito? Mas não, nesse momento não é minha intenção estar exibindo nenhum slide. Bom, dentro do próximo passo, né, nosso, então, iniciar o estudo das chamadas imunidades. As imunidades, elas são uma categoria que a gente vai explorar, na verdade, para não cortar o nosso raciocínio na próxima aula. E essa categoria, né, é uma categoria muito interessante, né? A gente vê que existem não apenas princípios constitucionais tributários em todos os países do mundo, mas também imunidades tributárias em todos os países do mundo. Claro que muitas vezes não são as mesmas, mas nós vamos precisar, um encontro posterior à nossa prova da semana que vem, aprender a separar conceitos tributários fundamentais, como imunidade, não incidência, isenção e a chamada alíquota zero. Mas, enfim, isso são cenas para o próximo capítulo da nossa disciplina pós-prova. Por hoje, a gente fica, na verdade, por aqui. Volto a lembrá-los que na semana que vem nós faremos, então, a nossa primeira prova e ela vai ser feita pelo Canvas. No horário da aula, basta logar no Canvas e realizar a prova. Não precisa nem vir aqui para o Teams, não. Tá? Mas, se surgir alguma dúvida, eu vou estar por aqui para solucionar. Certinho? Desejo uma excelente noite a todas e a todos. Desejo uma excelente prova na semana que vem e logo depois a gente volta para o estudo das imunidades. Lembrando que dia 16 é feriado, né? Pelo menos na PUC Minas, por conta da Semana Santa. Então, a instituição ela optou do seu calendário avaliativo emendar não apenas a quinta e a sexta, mas a semana inteira. Deixa eu até abrir aqui o calendário para lembrá-los disso. Não, peraí. Então, do dia 14 ao dia 19, nós não teremos aula. Então, nós vamos ter a prova no dia 9, o feriado no dia 16, e voltamos no dia 23 para avançarmos no nosso estudo das imunidades. Bom, feitas tais considerações, me despeço de vocês. Até a semana que vem. Boa prova e até mais. Boa noite, professor.